Essa é a sua oportunidade de mudar qualquer coisa. No comportamento, você pode mudar o que quiser. Não tudo o que quiser, certo? Esse é o problema. Dá pra virar o que quiser no dia a dia, mas não tudo o que quer. Então escolha bem. O que teria que acontecer no final do ano que vem para você olhar para trás e dizer que esse foi um sucesso? Acho que isso realmente ajuda a te dar uma perspectiva bem melhor. E quase sempre se resume a poucas coisas. Colocar a barra lá em cima, fora da realidade, isso não aumenta o seu desempenho. Imagina só, você entra em um buffet e enche seu prato até não caber mais. Fala, eu quero tudo isso, eu vou botar tudo isso no meu prato. Aí o meu estômago vai expandir para caber tudo isso. Não é assim que o estômago funciona. E não é assim que a carga de trabalho funciona. Então, primeira regra. Para pegar uma coisa, você tem que soltar outra. Não fica achando que só porque você encheu mais o seu prato, sua capacidade de trabalho vai crescer sozinha para suportar isso. Não é assim que funciona. Parta do princípio. Eu não consigo fazer mais do que eu faço hoje. Eu posso trocar coisas, mas não posso mais adicionar. Talvez você consiga reduzir o tempo no celular, ficar mais eficiente, mais produtivo, etc. Mas é mais seguro pensar, esse é todo o prato que eu tenho. E para pegar uma fatia nova, eu tenho que tirar outra. Então terá que tirar alguma coisa do prato. A gente só pensa em somar e nunca em subtrair. Infelizmente você não pode pegar o propósito ou o sucesso de outra pessoa e vestir como uma roupa. É uma má ideia. Ela não vai servir. Solte ou vai ser arrastado. Isso significa que você não pode escolher direito o que vai perseguir. Pode passar o risco de passar sua vida inteira subindo uma escada enorme, encostada na parede errada. Os objetivos realmente grandes são difíceis de alcançar. Mas se você pensar só um ano à frente, aí sim dá pra montar um plano para isso. Se eu pudesse realizar só uma coisa hoje, só uma coisa no começo do dia, o que seria? É sempre a coisa grande, a assustadora, aquela que você não quer fazer. Quantas vezes a pessoa vai arrumar o armário na cozinha que tá intocado há 6 meses? Eu vou organizar todos os pratos, só para não ter aquela conversa com o chefe. Para não encarar o trabalho que é grande, dá medo e que eu nem sei, na verdade, por onde que eu vou começar. Você faz tudo o que você não precisa fazer só para fugir da única coisa que precisa, que é grande e assustadora. É por isso que a gente aguenta meses, anos, décadas de sofrimento para evitar apenas uns dias de dor. Faz sentido e é um bom negócio até certo ponto, mas com o tempo você acumula um monte de desconforto. Ficar sempre ocupado te impede de ouvir aqueles pensamentos rápidos que passam na sua cabeça. E aquela vozinha lá no fundo costuma ser a mais poderosa. As respostas que procura estão no silêncio que evita. Então, lições sobre problema e estresse. Primeiro, problema faz parte da vida, não é defeito. Nunca vai chegar o dia em que você não vai ter nenhum problema. Tipo, você pensou que ia acordar um dia e simplesmente pronto, sem problemas? Como passar numa fase de videogame e cair num mapa totalmente vazio? As coisas, sempre elas vão gerar problema. Seus problemas vão mudar, mas sempre terá problemas. Número 2. Qualquer negatividade que está consumindo sua cabeça provavelmente não vai importar daqui a 3 meses. Em 3 meses você não vai nem lembrar da textura corrosiva da sua mente, nem das coisas chatas ou repetitivas que você pensou, nem do que você se preocupou. Pense, o que te preocupava 3 meses atrás? Provavelmente não se lembra. Eu não lembro. Mas todo o tempo que você perdeu se preocupando já passou. Você trocou sua alegria e sua presença no momento por um problema que você sequer vai se lembrar no futuro. Então, aprendizado vem da borda. 3. Mudança é desconfortável e quase nunca acontece sem muito estresse. Aprendizado vem da borda? Da borda, sim. Tá bom. Próximo da zona de desenvolvimento. Explica. É você se empurrando um pouquinho além do que está confortável. Às vezes dói emocionalmente também. Pedir demissão acontece quando te empurram para fora da zona beta lá embaixo. Ou o crescimento rola quando você se estica na medida certa, não tanto que te machuque, mas o suficiente para te desafiar e é uma zona para você entrar. Tô subindo, uau, e aí seu potencial se expande, sua ideia do que você consegue fazer cresce, e aí o seu sistema fica mais forte do outro lado.
Quase todos os momentos radicais de mudança importante que aconteceram na sua vida só aconteceram porque você enfrentou desafios pesados. Olhe para trás. Quase todo o período de grande crescimento na sua vida nasceu dos seus piores momentos. Em retrospecto, você evitaria ele se pudesse? Provavelmente não. Então, sim, esse desafio é um presente. Você pode se inclinar para o desconforto como se tivesse convidado para ele entrar. Tipo, você tá aí, olá. Quando a gente fala de métricas de sucesso, você separa as métricas visíveis das ocultas? Sim, a maioria das vezes a gente troca uma métrica oculta por uma visível. Uma coisa visível seria um cargo, seu salário por ano, quantas pessoas te conhecem, saldo na conta, tamanho da casa, carro que você tem. As pessoas podem ver. Sim, isso. Ok. O sucesso só é julgado por aquilo que aparece. Então, naturalmente, trocamos o que ninguém vê pelo que todo mundo pode ver. Por exemplo, muita gente troca um tempo maior de deslocamento por um salário maior. Ou então, cargo melhor. O problema que ninguém vê é que tempo de deslocamento é uma das coisas que mais derruba seu status de felicidade. E quanto mais longo, mais abatida a pessoa fica. E qual métrica oculta você perdeu com isso? Bom, é menos tempo com a sua família, com seus filhos crescendo, para se conectar com a sua esposa. Menos tempo para se dedicar às suas paixões, mesmo que seu trabalho seja a sua paixão. Então, e uma carreira mais estressante? Você muda de área, ganha mais, mas o estresse explode. Métrica visível. Mas e a oculta? É a paz que você tem ao dormir à noite? Isso sem contar ainda com a saúde, seus relacionamentos e sua capacidade de estar presente. Não pode desligar o celular, porque no outro emprego era horário comercial e agora é 24/7. Uou, é difícil dizer, porque as pessoas precisam de recursos reais. Melhorar a vida da família é a coisa mais nobre a fazer, mas depois de um tempo você tem que admitir. Se você já vive com uma boa qualidade de vida e troca sua felicidade ou sua paz para obter mais, você fez uma má escolha. Você está sacrificando o que realmente quer, felicidade, paz, conexão, para conseguir o que você já tinha. Existe uma coisa chamada dismorfia de produtividade. É não conseguir ver o próprio sucesso. É não reconhecer o quanto você já entrega. É ficar na intersecção do burnout, síndrome do impostor e ansiedade. E é tipo o lado sombrio da ambição, basicamente. A busca pela produtividade te faz querer mais, mas rouba a capacidade de curtir qualquer vitória que você tenha no caminho. Primeiro, as pessoas são péssimas em julgar o próprio nível de produtividade. Então, muitas pessoas se chicoteiam o dia todo dizendo você não é bom o suficiente, porque um dia isso foi motivação. E depois de um tempo você tem que aceitar, eu tô fazendo pra caramba. E se você fosse um atleta num time e o técnico só apontasse pra você quando você errasse, você não se sentiria motivado, correto? E muita gente acorda com dívida de produtividade. Já acordam todo dia sentindo que já estão atrasadas. E acham que só se dominarem o dia inteiro com perfeição, vão conseguir voltar para um nível mínimo aceitável de desempenho. Só aí podem dormir aquela noite sem se sentirem fracassadas. Significa que seu ponto de partida é a perda. E o melhor cenário possível quando você arrebenta no dia é empatar. Nunca vence. E ainda tem aquele sargento esquisito no fundo da cabeça dizendo: beleza, agora pode descansar um pouco. Mas só para avisar, amanhã cedo vai começar tudo de novo. Parece que em toda a jornada do herói, assim que ele decide ir de onde ele está para onde ele quer chegar, a autoconfiança dele nunca vacila. Tem altos e baixos na jornada e no progresso, mas a convicção não cai. Tipo, as nuvens se abriram e eu soube que eu ia virar lutador de UFC, empresário, sair das drogas, mudar toda a minha mentalidade. Mas na minha experiência, não foi nada assim. Nada. Tipo, a sua jornada inteira de crescimento pessoal é toda cheia de dúvidas, pena de si e incertezas. Meio que estraga a experiência. Não é sexy. Não é legal.
Tipo, você pensa, era pra ser minha cena do rock, dura 3 minutos no filme, mas pra mim já são 4 anos. E ainda nem tem garantia de glória do outro lado. E é por isso que acaba sendo tão fácil voltar para os padrões antigos. Eu acho que esse capítulo solitário é exatamente o que acontece quando você vai atrás de um objetivo grande. Quer abrir um negócio, largar o emprego. Me explica o que é esse capítulo solitário. O capítulo solitário é aquele momento da vida que você evoluiu tanto que não se conecta mais com seus amigos antigos, mas ainda não evoluiu o suficiente para ter construído um novo grupo. Me dá um exemplo. Você decidiu parar de beber. A promessa de ano novo foi: eu vou parar em 6 meses. Você até pode decidir sair com seus amigos para um bar, mas você se sente meio deslocado. E essa sua mudança cria um certo atrito entre vocês. Os seus amigos gostam de jogar Xbox de noite e só podem à noite, mas você quer ir para academia e seus amigos não treinam. E quando vocês se encontram, você fala da academia, que é algo novo para você, enquanto eles ainda falam do Xbox. Então, vai existir um certo atrito quando você tenta crescer. Se seus amigos não crescem no mesmo ritmo, não falarão a mesma língua. Um amigo meu chamou isso de mudar tanto o dialeto que depois de um tempo você e seus amigos simplesmente não se entendem mais. É muito desconfortável porque dá vontade de voltar para a vida antiga que você conhece, para os velhos padrões, velhas rotinas, para os velhos grupos e tudo mais. Então você tem que parar de fazer aquilo que te dá uma validação imediata para começar a fazer coisas que você não tem ideia se vão dar certo. Tipo, você tá me dizendo que eu não vou sair com meus amigos nesse fim de semana porque vou manter minha rotina de meditação? Quem garante que meditação funciona, certo? É muito fácil ficar na rotina antiga e previsível, fazendo as mesmas coisas. Para você se afastar, vai ter que fazer as coisas que te deixam diferente, vulnerável a críticas e sozinho. E, no início, o mais triste é que, na jornada de crescimento, em algum ponto, você vai ter que deixar seus amigos para trás porque não crescem o mesmo que você. Mais triste ainda é que se você crescer muito, você vai ter que fazer isso várias vezes na sua vida. E não é julgamento de quem é melhor ou pior. Isso é só o que acontece quando você muda de verdade na vida. A maioria faz mudanças pequenas na vida. Emagrecem 2 quilos, trocam de empresa. Mas quantas pessoas que você conhece que realmente mudou a mentalidade, perdeu 20 ou 40 quilos, trocou de carreira ou mudou de cidade? Isso é mais raro. E é por isso que eu amo a ideia do capítulo solitário. É que ela dá nome para algo que muita gente acha que é um defeito, mas é parte do crescimento. É essa desconexão com os padrões antigos e com os amigos, essa dúvida se esse desconforto é realmente normal. Esse desconforto tá certo, essa insegurança, não era só pra acreditar e ver, acreditar e realizar, sabe? Não era pra eu estar indo direto ao objetivo. Sim, a dúvida tem que estar aí. E eu posso te garantir, todo mundo que saiu de onde não queria estar, pra onde queria, passou por esse capítulo solitário e lidou com tudo isso. Todo mundo. Só faça as coisas. Não importa, faça cansado, triste, faça sozinho, sem mentor. Porque se você ficar esperando alguém vir te dar a mão, às vezes vai esperar demais. Me lembra demais da carta do Jeff Bezos para os acionistas, onde ele fala em resistir ao equilíbrio. E ele, na última carta de 2020, ele disse: diferenciação é sobrevivência e o universo quer que você seja comum. E isso encaixa perfeito no que você falou. Seu ambiente te segura e te prende demais num lugar. E, na verdade, em toda parte da vida, todo organismo gasta energia pra caramba pra resistir e não virar o padrão. Regressão à média. Exato. Se você sair do seu grupo de amigos agora, a energia que você vai precisar para continuar diferente é enorme. Ser diferente em qualquer contexto exige muito trabalho. Para ser atípico. E pensando no ano novo, se você quer ser diferente, largar o emprego, virar violinista no Peru, abrir um negócio de cupcake, vai custar muita energia para resistir ao equilíbrio. Então, voltando ao que você disse sobre subtrair, é melhor economizar energia em outro lugar.
tive um neurocientista no podcast que descobriu que a gente tem um orçamento biológico de energia, tipo uma conta bancária. E eu acho que o que acontece, e talvez por isso as estatísticas de ano novo sejam tão ruins em relação a quem realmente cumpre as metas, é que a gente tenta entrar numa vida nova, num estado novo que vai custar ainda mais energia para resistir ao ambiente atual, sem fazer um orçamento, sem economizar em outro lugar. E eu penso nisso também como empresário, porque como empresa a gente vira a média. No minuto que você para de lutar, que para de experimentar, que para de testar os limites, no instante que desiste da briga, você vira igual a todo mundo. É exatamente o que eu quis dizer com o problema é parte do processo. Tipo, não vai ter um dia sem um problema. E reclamar, por que meu voo atrasou? Voos sempre atrasam. Atrasam, é simples. E você achou que ia chegar um dia em que nenhum voo atrasaria? Que atingiria um tipo de velocidade e que isso nunca seria um problema? Eu adoro essa analogia aqui. Imagina que esse copo aqui é um foguete, tá? Então, na hora do lançamento é quando mais precisa de energia. A inércia é maior, a resistência é maior. É aí que usa todo o combustível que tem. Use a raiva guardada dos moleques que te zoaram na escola. Use a vontade desesperada de ser visto por aquela garota. Use a necessidade de ser aprovado pelos seus pais. Quando o foguete decola, esse combustível acaba e ligam os propulsores. Você chega num nível diferente de altitude e aí usa outro tipo de combustível e aí... isso aqui cai, essa parte sai fora. E o foguete continua e chega à velocidade de escape. Use o que você tem no começo. E no começo as pessoas têm muito mais insatisfação do que amor. Isso volta direto para as promessas de ano novo, porque se eu vou mudar e atingir essa velocidade de escape, vou ter que concentrar minha energia toda nisso. Então eu preciso reduzir vazamento, reduzir energia desperdiçada nesse momento. Eu já te ouvi falar, quando você faz sua revisão anual, de novo volta para a mesma ideia. Você precisa cortar umas coisas. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo se você quer mudar de vida. Esse aí que é o problema de ter objetivo demais para os próximos 12 meses. Eu acho que você só faz duas coisas grandes em 2026. Duas coisas. Tipo, emagrecer 10 quilos e arrumar alguém que você realmente ama. Não dá pra fazer isso e ainda mudar de cidade, abrir empresa, aprender piano. Não. E de novo, é por isso que você não vai num buffet achando que não importa o quanto você coloque no prato, o estômago vai simplesmente dar conta. Porque isso só vai garantir o seu fracasso. Ano que vem, com certeza, você vai falhar nisso de novo. É legal mirar alto, claro, é ótimo. Talvez você tenha que fazer muita coisa, mas o que precisaria acontecer até o fim do ano para você olhar para trás e dizer que foi um sucesso? E se você montasse uma lista em ordem de prioridade e falasse, vou fazer algumas aqui até sobrar uma ou duas, se puder só fazer uma coisa no ano que vem, aí risca aqui, risca ali, e aí o que sobrou? Ah, eu quero muito perder peso. Pronto. Agora dá pra fazer isso quebrando em etapas. Me matriculo na academia, compro roupas pra ficar animado. Qual é a coisa mais importante que a gente ainda não falou, pensando nas pessoas que tentam virar outra versão de si mesmas? Parar de levar a vida tão a sério. Ninguém sai desse jogo vivo, literalmente. E em 3 gerações, ninguém mais vai lembrar do seu nome. Se isso não é suficiente pra você soltar os seus problemas por um segundo e ser feliz, eu não sei o que vai. A vida é ridícula por natureza e vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então aproveita o passeio. Isso é a síndrome da felicidade adiada, cara. Não espera. A vida tá acontecendo exatamente agora. Tem essa crença de que quando terminar todas as obrigações, aí sim você vai fazer o que quiser e ter uma vida de verdade. É como uma vida provisória. Você tem um sentimento estranho de que ainda não chegou na vida real. Fica fazendo isso ou aquilo, mas fica com essa fantasia de que no futuro a vida real vai começar. Eu acho que falta um senso de urgência para muita gente. E não é para botar pressão nas pessoas, nem para se sentirem fracassadas quando não conseguem. Também não é para ignorar que existem limitações reais de tempo nelas e que isso impede muita coisa.
Mas não espere. Porque a vida está acontecendo agora. E eu não consigo me lembrar de muitas vezes que alguém se arrependeu de fazer algo acontecer.